Bem-vindos, pessoal, a mais um Conversas que Revolucionam, esse projeto tão querido que começou presencial e agora segue online, convidando pessoas muito especiais para conversar com a gente e trazer o seu ponto de vista sobre questões que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje eu estou com uma convidada da qual eu sou fã desde a época do blog, e hoje eu vou assim... Ela tem 6 livros publicados, é colunista de revistas e jornais, tem um podcast maravilhoso que chama 50 Crises. Cris Guerra, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito gentil da tua parte aceitar meu convite, é um prazer te ter com a gente. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer falar com você, Elisiane. Você já tinha me mandado um presente tão legal, esse livro muito legal de frases que eu adorei receber, de coach para coachee, e eu acho bem interessante. Sempre eu acho que pequenas frases ajudam a gente a buscar, a pensar outras reflexões, né? Adoro essas provocações. Então, fiquei muito feliz e muito feliz de estar aqui falando com você agora. Ai, que bom. E eu vou começar... E eu vou começar com uma frase tua, porque eu li esses dias lá no teu Instagram e eu achei que ela era perfeita para a gente começar, que tu disse, quando eu era mais nova, eu era muito mais velha. Né? E claro, né, a gente está assim, o assunto da vez agora é o vídeo que tu gravou, né, falando um pouco sobre etarismo e tudo mais, e eu queria te perguntar, quando tu te percebeu nessa bandeira a favor da defesa do etarismo, dessa questão, assim, desse preconceito absurdo que sempre existiu, né, Cris? A gente conversava há pouco que tu tens 50 anos, eu tenho 48, então, quando eu fiz 30, as pessoas me disseram, bom, agora trabalha por conta própria porque tu não vai mais conseguir emprego. Né? Quando é que tu te percebeu nesse movimento, né? E como é que tudo isso começou a acontecer? Olha, na verdade, é uma coisa muito recente. Eu nem posso me considerar nenhuma ativista do assunto, porque eu não entendo o suficiente. Eu despertei para ele também recentemente. Por isso que eu acho tão natural eu falar com o Fábio Porchat, com o Porta dos Fundos, chamando para conversa. Mas sim, eu tenho algo que eu posso falar de cadeira, que é estar nos 50 anos, né? Assim, acho que a partir dos 40 a gente começa já a sentir uma diferença, e eu acho que os 50 foram muito marcantes para mim. Mas eu me lembro de uma coisa que quando eu fiz 30 anos, eu lembro que eu tinha uma ideia de que com 30 anos eu estaria casada com filhos, e não aconteceu isso comigo. Eu casei com 31, aí eu tive 2 abortos consecutivos e muito rapidamente, aí me separei com menos de 3 anos de casado, aí comecei a namorar de novo, engravidei, e sim, sem querer, aí pensei em casar, esperei o Francisco nascer, antes do Francisco nascer o pai dele morreu, né? Então minha vida teve, eu falo que a minha vida tem um desacerto com o tempo, assim, eu falo que eu e o tempo a gente briga muito, na verdade acho que agora não, mas quando eu nasci, eu era a mais nova e temporã entre os meus irmãos, né? Então, é como se tivesse sempre um desarranjo, assim. As pessoas estavam sempre à frente e eu estava sempre em outro momento. Ô, filho, o que eu tô olhando aí? Tem uma criança aqui espiando. Eu falei, gente, que veio um som ali de repente, né? Isso é home office. Faz parte. Então, eu lembro que eu fiz várias idealizações. E depois eu fiquei tão tranquila, assim, né? Depois de viver um luto tão cedo, que eu tinha 36 anos, antes do Francisco nascer, então eu me tornei mãe. Eu falo que a minha briga com o tempo era tão grande que eu consegui me tornar mãe antes, eu consegui me tornar viúva antes de ser mãe, né? Assim, isso é realmente uma mágica. Mas aí depois dessas brincadeiras, eu acho que eu nunca fiquei em contato com a preocupação com envelhecer. Nunca foi uma coisa. Mas quando eu estava com 45 anos, eu me vi falando, gente, eu agora estou mais perto dos 50 do que dos 40. E me deu um negócio, uma espécie de susto. Porque a gente olha lá do começo para essas idades e acha tudo tão longínquo, e de repente você tem 50 anos, igual agora, eu não tenho... essa idade não pesa, né? Esse número não pesa, eu não sinto esse peso. Eu continuo me sentindo criança em vários aspectos e tal. E era um pouco isso que eu queria falar, né?
Mas quando eu estava, acho que com 48, quando eu comecei a falar mais sobre esse assunto, e eu tive um outro podcast com as Perennials, que era um outro podcast que eu fazia uma parte de um grupo em que a gente resolveu falar sobre isso, eu acho que foi muito interessante, porque aí nessa época eu tive contato com esse termo, ageísmo, ou idadismo, ou etarismo. Eu prefiro etarismo, acho menos estranho, né? E aí falei, gente, esse preconceito existe e tem nome. Quer dizer, que ele existe a gente sabe, mas a importância de colocar o nome nas coisas. Porque quando você coloca um nome no seu inimigo, na doença que você está combatendo, você, sei lá, em alguns aspectos pode até ser pesado, mas é preciso nomear as coisas, nomear os sentimentos, nomear as relações, para que você ganhe força. Você sabe, claro, a Louise Hay tem uma frase que eu acho ela espetacular, e eu tive o prazer de fazer a formação do método dela, e ela diz uma coisa: a gente só cura aquilo que a gente reconhece. Exatamente. Né? Então, se eu não dou nome, como é que eu vou descobrir que aquilo está me afetando, que está me atrapalhando, que pode, inclusive, atrapalhar outros, né? Isso tem a ver até com a saúde mental, né? Como é que você bate uma depressão sem saber que ela é uma depressão, né? Então, realmente nomear as coisas, como é que a semântica é importante, né? Como é que a linguagem é importante. E aí, quando eu conheci isso, eu lembro que eu recebi um texto do Hype 50+, que é uma empresa que estuda muito o mercado da longevidade, e foi impressionante. E muitos daqueles dados são do Hype 50+, né? Que antes se chamava Hype 60+, e eles baixaram porque eles viram que é todo um grupo de pessoas que, de uma certa forma, até outro dia, estava um pouco órfão, né? Como se o mercado não visse, a família não visse. E teve um fato marcante também. Eu fiz uma série, eu escrevi um livro com a Leila Ferreira, que é uma jornalista mineira, muito conhecida no Brasil todo, mas principalmente em Minas, porque ela teve um programa de entrevista aqui, que era o Leila Entrevista, era excelente. E ela é 17 anos mais velha que eu. A gente teve um encontro, assim, eu era fã dela, eu mandei meu livro para ela, acabou, ficamos amigas, e um dia tivemos a oportunidade de escrever um livro juntas, e a gente fez muitas palestras juntas. E eu percebia que ela falava de um incômodo dela muito grande, que ela falava que a mulher, hoje ela está com, se eu estou com 50, ela está com 67, né? E na época ela tinha 63, 62, e ela falava, gente, a mulher com 50 anos, ela fica invisível, ela vira uma instituição. E eu não sentia isso. Eu não tinha 50 ainda, e também continuo não sentindo. Mas eu percebi que houve uma mudança de geração para geração, da maneira como a gente se coloca, né? Mas talvez a maneira como nós nos reconhecemos como pessoas envelhecendo seja diferente da maneira como os jovens enxergam as pessoas envelhecendo, né? E eu tenho uma frase que eu brinco, que é um pouco cruel, que fala que a juventude é uma doença que o tempo cura. Eu fiz essa frase muito tempo atrás, durante uma discussão com pessoas muito jovens, numa discussão na internet, e o nível de agressividade dessas pessoas comigo era tão grande, e ao mesmo tempo a convicção delas sobre vários assuntos era tão enorme, ou seja, pessoas tão enrijecidas naquela convicção, que eu falei essa brincadeira porque eu acho que, de fato, a gente, quando vai envelhecendo, é claro que não é uma geral, não posso generalizar, mas eu sinto isso comigo. Eu sou muito mais flexível, e conheço pessoas também com quem eu convivo que se tornaram muito mais flexíveis, porque a gente aprende, né? O envelhecimento provavelmente vai te colocar em contato com a possibilidade de amadurecer. Então, é muito enriquecedor isso. Só que até então, todo mundo olha pra gente, eu sou a senhora, aí eu assumi meu cabelo branco, as pessoas já começam a olhar estranho, né? Como se minha vida tivesse acabado. Gente, sinceramente, eu amo meu cabelo branco, sabe? Porque ele é branco, ele diz para todo mundo que eu tô velha, mas porque ele é branco, ele diz para mim que ele combina mais com a minha pele. Então, assim, acho que a gente precisa ressignificar as coisas, né? Você fez uma pergunta, eu já respondi todas, né? Tá ótimo, não tem problema. Eu tenho outras perguntas, mas é interessante, assim, porque esse mercado, ele é absolutamente desconsiderado. Mesmo a gente tendo hoje agências de emprego que são para a idade madura, né? Cosméticos para a idade madura, nós ainda não temos, por exemplo, muitas coleções de moda para a idade madura. E daí a gente vai colocar uma roupa que a gente se sente bem e as pessoas dizem, mas não é mais para a tua idade, né? E isso é uma coisa absurda, né? Você tem coisas para esse público,
mas a maior parte das coisas, dos segmentos, produtos ou agências de emprego enxergam ainda esse público de uma maneira equivocada, porque é um público que está mudando muito. Eu sinto isso, por exemplo, quando eu comecei nas redes sociais 13 anos atrás, as coisas eram muito diferentes do que elas são hoje. Nos últimos 10 anos, 13 anos, 15 anos, foram mudanças exponenciais. Então, de fato, a gente está diante de mudanças que são muito mais fortes do que da geração da minha mãe para a minha geração. Né? A minha geração, da geração para a geração do meu filho, vai ter mudanças muito incríveis. Né? E essas mudanças elas estão cada vez mais aceleradas. Né? Eu acho que esse colocar, né, essa lupa, esse olhar sobre o etarismo é tão interessante porque, assim, e não trazendo o vídeo para uma defesa nem nada, mas, assim, ele retrata o que está acontecendo hoje ainda, né? Esse público é visto como, daquela forma e como velho mesmo. E aí, quando o mercado em geral vai olhar para essas pessoas que passaram dos 50 como algo a ser ricamente explorado no melhor sentido da palavra, porque é um poço de sabedoria, aprendizado, flexibilidade, que pode muito contribuir e fazer uma mescla com a inovação, com errar e acertar, com a força da jovialidade de quem tem 20, né? Sim, eu acho que o que falta é justamente essa conexão, né? Não é defender um ou outro, mas a gente aprender a se conectar. A diversidade, ou seja, a diversidade só vai ser completa quando você puder contemplar não só pessoas com deficiência, raças diferentes, gêneros, orientações sexuais e também idades, experiências diferentes, que aí você vai ter o complemento, né? E eu acho que esse vídeo, na verdade, fica até parecendo que a gente quer colocar alguém na forca, na fogueira. Eu acredito que o Porta dos Fundos, por exemplo, pode ficar feliz porque acabou levantando uma questão, né, que eu fui falar, várias pessoas falaram, talvez o meu vídeo tenha tido uma repercussão tão grande, porque eu falei com tranquilidade, porque eu dei muito dado, né, e ele chegou a muitas pessoas. Mas eu acho que o que eu aprendi com isso foi, tem muita gente com essa dor há muito tempo, então agora a gente nomeá-la é importante, né? Isso criou um diálogo, sim, um diálogo em que a gente precisa incluir sempre as pessoas de todas as idades, porque a verdadeira idade mesmo está na cabeça, né? E aí eu não estou falando mal de estar mais velho ou mais novo, mas sim, existem pessoas mais velhas que são extremamente imaturas e pessoas mais velhas que são mais novas que são extremamente maduras. Então vamos misturar, vamos colocar as pessoas para se lapidar. E eu acho que aí eu ia falar uma outra coisa, mas eu esqueci, porque como eu estou na menopausa, a gente esquece as coisas, né? Eu acho que é isso, acho que tem uma coisa muito legal, criou-se uma oportunidade muito legal para falar de algo que a gente não estava falando. As pessoas estavam falando pouco. E eu acho que talvez a repercussão tenha a ver com o jeito que eu tenho de me comunicar, que não coloca rótulos nas coisas. Eu não coloco... eu não me considero uma ativista. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que sente o envelhecimento, como sente a menopausa, que é parte do envelhecimento, como sente também as dores da maternidade, as dificuldades e as delícias. Sinto o fato de ser mãe solo. Eu experimento várias coisas ao mesmo tempo. Tive uma experiência de luto muito forte que me forjou para ser uma pessoa melhor. Então, aí todos esses assuntos me interessam. Mas eu não falo sobre isso de uma maneira teórica. Eu falo das minhas experiências. E eu acho que a gente precisa realmente trocar com especialistas e com pessoas que são especialistas num outro sentido, por terem vivido, né? Eu acho que nada substitui a sabedoria de ter vivido alguma coisa. A estrada, né? E eu fico pensando assim, quando eu vi o teu vídeo, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi não só a elegância com a qual tu fala, que já é tua marca registrada, mas principalmente a leveza de falar de um assunto que é muito sério. Então, assim, eu acho que, de novo, também é algo para a gente pensar no sentido de que
tu falou, eu não sou ativista, e muitas vezes pessoas com causas muito importantes, por se sentirem ofendidas, ofendem também. E isso não é um ambiente seguro de fala, e daí não vem uma conversa. Eu não duvidaria. Eu também não. E eu não duvidaria, né? Pensando, nós duas somos publicitárias, né, Cris? Eu não duvidaria se o Porchat estivesse fazendo um vídeo agora com a resposta da mãe. Né? Seria muito lindo de ver isso, entende? Porque eu tenho certeza que isso, essa discussão abriu positivamente esse olhar, né? De modo algum ela ofende o programa, ela não ofende a pessoa, ela traz luz para uma conversa diferente. E que bom se todos os feedbacks e todas as conversas difíceis que a gente tivesse que fazer fossem nesse nível, né? De novo, eu acho que a gente precisa... Tem muito para aprender nesse sentido, né? Eu te digo mais, eu já fui cancelada uma vez por causa de uma posição política minha, que eu realmente acho que eu estava muito mal informada. E a maneira como as pessoas... houve pessoas que chegaram perto de mim e falaram com todo carinho. Mas eu fui tão ofendida de uma maneira tão crítica, tão dura, isso me doeu tanto, porque é o seguinte, eu posso errar, claro, eu posso cometer erros. Enquanto houver alguém que puder me criticar de uma maneira educada, eu vou observar essa crítica, eu vou levá-la para dentro de mim. Então, eu acho que, de fato, esse clima de beligerância, né, essa forma beligerante de tratar o outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu confesso que alguns assuntos me tiram do sério, mas então eu talvez evite tratá-los, porque eu ainda não encontrei o jeito certo de falar. Mas, realmente, falar com rancor não vai dar para chegar a lugar nenhum, né? Você vai falar de machismo, por exemplo. Às vezes, nós crescemos numa sociedade machista, a gente tem atitudes machistas, nós também, mulheres, temos. Então, a gente não pode agredir os homens. É claro que se ele tiver tido uma atitude extremamente machista, misógina e uma série de coisas, a gente tem que chamar ele para conversar. Mas não dá para sair batendo, porque desse jeito você assusta e, às vezes, também você culpa alguém que faz parte de um sistema, que é vítima de um sistema muito maior do que ele, né? Eu acho que a gente precisa mesmo conversar, pegar na mão, pegar no colo, falar, gente, eu acho que a minha intenção ali naquela fala era realmente falar um pouco de uma maneira até bem-humorada, contar as coisas que, de uma certa forma, eu passei e que me fazem rir nesse processo e falar assim, olha, deixa eu te contar como é que estar nesse lugar, né? Porque dos meus 50, eu posso falar para os seus 37. Existe uma diferença que eu quero te contar, né? Mas, enfim, não sei como ele encara isso. Até hoje, eu sou assinante do Porta dos Fundos, aí apareceu um pop-up, assim, do próximo vídeo, que era assim, jornalismo estrutural. Eu falei assim, ai, o que vem por aí? E não tive tempo de assistir, porque tem a ver com preconceito, né? Eu falei, opa, sei lá o que vai vir por aí, né? Mas tudo bem. E eu até tenho uma curiosidade, assim, porque eu imagino, como a gente está vivendo, inclusive, um contexto muito polarizado, né? Eu imagino que a grande maioria das pessoas concordou com o teu ponto de vista, dada também essa repercussão, né? Mas com certeza algumas pessoas não concordaram. Tu ouviu muita coisa do tipo assim, tá maluca? É assim mesmo? Ou coisa desse tipo? Ouvi pessoas mais jovens dizendo, não tem nada a ver, mas a piada que ele estava fazendo era com as pessoas que espalham fake news. E eu concordei, acho sim que ele estava fazendo uma piada com as pessoas que espalham fake news, mas ele caracterizou, ele deu a idade dessa pessoa. Se ele estivesse ali falando com uma pessoa, não falasse a idade, se fosse só a mãe dele, talvez, aí a gente talvez entrasse com preconceito contra as mães. Sim, talvez a história do idosa aparecesse, mas não de uma maneira tão crítica. E eu acho que não só ele generalizou, como ele também ridicularizou de uma forma muito pejorativa, né? Porque ele falou, brinca aqui com seu celular e tal. Então, as pessoas falaram, você não entendeu a crítica, não tem nada a ver com isso, desse jeito não dá para brincar. E eu já fui uma pessoa que falou isso, assim, alguns anos atrás. Mas desse jeito não dá para brincar. E eu acho que eu fui caminhando e fui entendendo um pouco mais, e acho que talvez o próprio etarismo me ensine isso, né? Assim, o etarismo na minha pele me ensina que quando eu sofro etarismo, é uma coisa que eu não gosto, então aí eu me coloco no lugar do negro que sofre preconceito, do homossexual, né, da própria mulher que
eu demorei muito tempo para entender a questão do feminismo. Primeiro que eu achava que o feminismo era o contrário de machismo, e não é. Né? O feminismo é como se o machismo fosse no extremo, e o feminismo ele não é no outro extremo. Ele é o equilíbrio, ele traz para o meio, né? Ele traz para um equilíbrio, claro. Que ele fala de igualdade, né? Mas, infelizmente, o termo remete a um contrário, a um contrário equivalente. E esse é o perigo, né? Eu acho que muitas mulheres nem sabem qual é o conceito de feminismo e já ficam irritadas também por causa do tom de muitas feministas, né? Então, hoje eu me considero uma feminista, mas eu não deixo de ser uma machista em desconstrução, uma racista em desconstrução, uma etarista em desconstrução, né? Uma pessoa que tem preconceitos, porque nós temos preconceito. É um processo natural. A gente olha para uma pessoa, a gente já faz um conceito sobre ela, até por uma questão de sobrevivência. O problema é o que a gente faz com os nossos preconceitos. Com tudo isso, né? Então, assim, eu acho que... Aí outras pessoas também falaram, eu já vi pessoas mais velhas falando, mas eu tenho 70 anos, eu não me senti ofendida. Sim, eu já ri de muitas piadas machistas anos atrás, né? E não me senti ofendida. E hoje eu entendo que eu não posso deixar passar não só as pequenas coisas, como principalmente as mais sutis, porque é por esses espaços que entra o preconceito, por esses espaços que o preconceito permanece, perdura, e aí é que é complicado, né? Aí, assim, e é muito interessante... Você é muito mal educada comigo, inclusive, sabe? Claro, aí, claro. E é interessante, eu acho que uma coisa que tu fala, essa questão da sutileza e os detalhes que a gente tem que... Porque eu tenho uma filha que vai fazer 17, e a gente conversa sobre muitas coisas, daí às vezes ela me conta algumas coisas dos relacionamentos dos amigos, ou enfim... E daí eu digo, tu já te deu conta que isso é uma porta aberta para uma manipulação, né? Porque, e ela, nossa, não tinha me dado conta, mas faz sentido, né? Então, assim, é bem isso, porque às vezes a gente olha um pouquinho mais longe e percebe que a sutileza que vai fazendo a gente ficar, concordar com uma atitude machista que a gente acha que não é, rir de uma piada que daqui a pouco está ofendendo quem quer que seja, né? E realmente a gente precisa inserir um pouco mais de amor no mundo, né? A gente precisa trazer o amor para a conversa, precisa trazer o amor para as relações, porque senão a gente vai chegar onde? Né? Exatamente. E eu acho que se você for raciocinar, não está na piada, no momento da piada. O problema é que a piada normaliza uma atitude. Então, assim, enquanto for uma piada, ok. Mas essa piada, ela é uma autorização. Né? Ela e daí vai ficando normal, né, Cris? Vai normalizando algo que não deveria, né? Exatamente. Acho muito... É para parar e pensar, né? A gente tem que ficar... Porque, assim, com certeza a gente já fez várias coisas. Eu assistia Trapalhões, morria de rir das coisas que os Trapalhões falavam. Era absolutamente politicamente incorreto. Mas é uma outra época. Simples assim, se a gente não evoluir, para que a gente está aqui nesse mundo, né? Exato. E sabe que teve uma coisa muito bacana? Ano passado eu fui num show, eu só não vou dizer de quem é, enfim, eu fui num show que estava reunindo um grupo que estava comemorando muitos anos de estrada e um outro grupo mais antigo ainda, né? Então eles fizeram um contraponto, ficou muito legal, o show foi demais. E eu fiquei pensando, será que eles vão cantar aquela música? Porque eles tinham umas músicas, década de 70, 80, extremamente machistas e ofensivas. E eu fiquei pensando se eles iam tocar, porque assim, cada um tocava a música do outro. Foi muito, assim, foi um show espetacular. Lá no Teatro São Pedro, que é aqui em Porto Alegre, que é lindo, né? E foi uma experiência maravilhosa. E aí começou a tocar a tal da música. E eu achei que interessante, né? Eu vou ouvir até o final, porque tem uma hora que, tipo, descreve a noiva, né, do rapaz que ia casar, de uma forma extremamente depreciadora, machista, pode, assim, enumerar o que tu quiser aí. E ele foi cantar, e lá pelas tantas ele se deu conta. Não. E foi tão legal, porque, assim, ele se deu conta e disse, nossa, cara. E no outro refrão ele mudou.
na hora. Olha que legal. Então, assim, a gente não pode mais cantar isso. É como se ele tivesse no novo conceito, né? Ele viu aquela música de uma outra, né? Exato. De um outro contexto, e ele viu que no contexto atual, naquele momento, ele viu que naquele contexto cabia. Muito legal. Porque ele não tava só reproduzindo, eu acho que foi a hora que ele... E, tu imagina, eu não sei se foi pensado, porque provavelmente tiveram ensaios e tudo mais, mas foi tão interessante, poucas pessoas se deram conta do que ele fez. Ele disse, cara, não dá mais para cantar isso. E aí ele mudou 2, 3 palavras ali e o contexto seguiu, assim. Foi muito lindo de ver, foi muito lindo de ver. E são meninos que hoje estão com 50, mais ou menos, e o outro grupo lá perto dos seus 60 e alguma coisa. Que legal. Foi demais, porque se a gente for pensar, esses dias eu gosto muito de música, e eu estava ouvindo algumas músicas da minha época, apresentando para minha filha. A gente vai trocando, né? Eu escuto um pouco de pop coreano, ela escuta um pouco de YouTube, nós vamos trocando. E aí tinha algumas músicas nacionais, e aí eu disse, nossa, eu adorava essa música. Daí nós ficamos assim, andando de carro e ouvindo a música, e eu cantando. Daqui a pouco eu cantei isso. Cara, como é que a gente cantava isso? Porque eram músicas ou de submissão, ou de músicas muito agressivas verbalmente, tudo mais, e a gente cantava porque a melodia era que envolvia a gente, né? E a gente não se dava conta. A gente cantava Atirei o Pau no Gato, não é? Loucura isso, Atirei o Pau no Gato, gente, vê se tem cabimento um negócio desse. Sim! Muito legal. Então, é muito legal quando a gente consegue, com exemplos como esse, né, a gente consegue olhar e dizer, nossa, isso não combina mais com a gente, porque é um nítido sinal de que a gente realmente está avançando como humanidade, né? Devagarinho, né? Poderia, mas, assim, essas tomadas de consciência são importantes para que a gente traga à luz, né, como tu usou também o teu espaço para falar, né, Cris? E trazer à luz para que outras pessoas prestem atenção e digam, nossa, tem toda razão. E aí, assim, a gente vai ganhando mais um pontinho, assim, para poder se relacionar melhor, né? Porque eu acho que se a gente está falando, inclusive, aproveitando que a gente está falando de envelhecimento, eu acho que ser incapaz de mudar de ideia, de se atualizar, esse é o verdadeiro envelhecimento, é se enrijecer num formato que não aceita outras possibilidades. Aí tá errado, aí não é legal, não é saudável para ninguém. Sim. Não, com certeza não, né? E também, assim, eu acho que a gente também faz um contraponto, né, com algo que tu também fala no teu texto ali, da obsessão pela juventude, né? E nada contra nenhum procedimento, nenhuma forma de agir, de se vestir, nem nada assim, mas a questão da obsessão em si, porque nós vamos envelhecer. Hoje pela manhã eu fui no meu cardiologista, a gente falava sobre algumas coisas e ele me disse, não, tu tem que te dar conta que tu tá envelhecendo. Não, já me dei, me dei conta, porque são coisas que fazem parte desse outro momento que a gente está vivendo. Né? E assim, é ótimo ter recursos à nossa disposição. Eu fiz um preenchimento e logo depois deixei o cabelo branco. Acho que com o preenchimento eu fiquei com mais, né, assim, sutilmente eu me sentia melhor com a minha pele. Foi legal para ter o cabelo branco. Se talvez uma pele muito cansada não ficasse tão à vontade. Ok. O problema é confundir a questão estética que está a seu favor com a possibilidade de não envelhecer. Aí a gente entra numa ilusão, né? Numa cornucópia, assim, completamente louca, que a gente fala, opa, eu tô fora da realidade, né? Não é essa a proposta, né? Sim. Eu acho que a gente tem muito para aprender ainda, né? Como sociedade, vamos dizer assim, né? Tem muita coisa aí, mas eu acho que... Fala, Cris. É muito a aprender, é um ótimo exercício de vitalidade e de jovialidade, né? De jovialidade, é isso aí. Cris, eu não queria terminar essa conversa, né? Mas, assim, para a gente já ir encerrando... Tá ótimo mesmo, tá bom. Eu gostaria muito de te perguntar, a gente sempre encerra conversas com alguma dica prática, alguma sugestão para a pessoa, assim, tipo, as pessoas que nos ouvirem, né? Tipo, poxa, que legal, fez sentido. Como é que eu encaixo isso na minha vida? O que eu posso fazer a partir de agora? Enfim, como eu posso lidar com
com o etarismo, enfim, o que tu tem assim para dizer como uma reflexão final, uma dica prática para a gente? Olha, eu acho que quando a gente está falando de etarismo, a gente está abrindo uma possibilidade para que todos nós, porque todos estamos envelhecendo, mesmo um bebê que está dentro da barriga da mãe, quando ele cresce, ele já está envelhecendo, né? Então, acho que o etarismo é uma grande oportunidade, né? Lutar contra o etarismo é uma oportunidade da gente se colocar no lugar do outro e entender que um futuro melhor é bom para cada um de nós, né? A gente quer um mundo melhor, porque esse mundo vai ser o mundo que a gente mais velho vai aproveitar e tudo mais. Então, não é para a gente colocar isso como uma bandeira chata. É para a gente, eu acho que é uma oportunidade de a gente olhar para a vida como ela passa rápido, sim, e por isso ela é boa, né? Talvez seja uma ressignificação da nossa relação com o tempo, de todos nós, né? Entender que a gente, às vezes, pode ter uma sabedoria. Tem uma frase que eu adoro, que eu não sei de quem é, que fala assim: sabedoria é aprender com a experiência do outro, né? Porque muitas vezes a gente aprende coisas e a gente leva para a nossa vida, mas a gente aprende às custas de um erro, às custas de um relacionamento que se deteriorou, enfim. E quando você aprende com a experiência do outro, você está adiantando a sua vida, né? Eu acho que quando a gente se olha como alguém que pode envelhecer, olhar para a duração da vida como algo que não está determinado, porque eu estava pensando nisso outro dia, tem um pensamento meio confuso, assim. Eu não tenho certeza de que eu tenho mais ou menos vida do que outras pessoas. Porque, por mais que alguém esteja muito mais velho que eu posso ter menos vida que ela, né? Então, essa interrogação da vida faz com que a gente respeite cada um de nós, a gente se respeite uns aos outros, entendendo que todos nós estamos submetidos a essa lei da vida, que é de uma grande interrogação. Opa, não sabemos nada, não está sob o meu controle. E só por você saber isso já é motivo para você respeitar melhor a sua vida e a vida do outro, né? Eu acho que é parar de ouvir as coisas como se elas fossem verdade, né? Parar de normalizar as coisas. Começar a se perguntar se aquelas verdades que a gente repete sempre são mesmo verdades. Acho que serve para tudo, né? Sim, sim. E também olhar, e eu acho que eu estava te ouvindo, e eu acho que quando a gente tem uma noção de que a vida é curta mesmo, a gente conseguir enxergar ela e viver todos os dias de uma forma honrada, né? Sim. Porque a gente nunca sabe o quanto nos sobra, né, de vida dali para frente. Então, viver de uma forma honrada também contribui para a sociedade, contribui para o nosso legado e para uma série de coisas, né? Eu acho que disso também fala a maturidade, né? Sim. Eu acho que eu, como alguém que vivenciei vários lutos, foi uma coisa muito forte na minha vida, assim. Quando eu entendi que a vida é curta, eu acho que isso é uma dádiva, porque você passa a melhorar a sua vida quando você descobre que ela é curta. Claro. Né? Porque você aproveita melhor o tempo. Não é para piorar, essa informação não é para piorar, é para que você olhe para a vida como algo mais precioso, né? Mais do que você já olhava. Então, é sempre legal. Ah, que bacana. Cris, eu não tenho palavras para te agradecer, a tua generosidade em participar. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Muito obrigada, foi um prazer te receber e em breve a gente está aqui de novo com mais um Conversas que Revolucionam. Até mais, gente. Muito obrigada.